começando mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com a Suelen Cita, que é um prazer estar aqui. Depois ela vai se apresentar um pouquinho mais. E com a pastora Nana, que, né, nossa pastora. E sempre é muito bom ouvi-la. E comigo, o pastor Esther. E esse vai ser um tempo de conversa sobre a vida, ministério, enfim, tudo aquilo que nós experimentamos. E oro para que seja bênção para você. Então vamos lá, eu queria iniciar esse tempo com vocês falando um pouquinho sobre o chamado de vocês, né? Quando foi que Deus chamou vocês, quando vocês se sentiram chamados para estar na igreja, né? Porque vocês duas são pastoras, e como que foi todo esse processo, né? Sim. Suelen? Fica à vontade. Suelen. Então eu quero agradecer, né, por estar aqui nesse bate-papo, essa mesa tão abençoada aqui, né? E uma honra para mim estar aqui com mulheres de Deus como vocês. Eu nasci num lar cristão, sabe? E desde criança, assim, eu tinha muito sonho, assim, de morar na igreja, literalmente. Samuel, chamado especial. Isso aí. Eu pedia muito para minha mãe que eu queria morar na igreja, sabe? Eu gostava do ambiente, eu gostava de tudo que sempre que envolveu a igreja, ministérios e tudo. E, bem dizer, hoje meu sonho é realizado, né? Porque a gente praticamente mora na igreja, mas conforme eu fui crescendo, fui tendo ali as minhas experiências com Deus, mas eu me lembro que na adolescência ali para a juventude, eu comecei a perceber dentro de mim um chamado, né? Deus me chamando para algo, mas eu rejeitava muito no meu coração, porque eu fazia parte de uma denominação que não reconhecia o ministério pastoral feminino. Então, para mim, eu estava fazendo algo errado, estava algo contra a vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu me lembro até um dia, numa reunião de oração, uma pessoa chegou, uma mulher chegou para mim chorando muito, e ela me chamava de pastora Suelen. E eu rejeitei mesmo, rejeitei essa palavra e no meu coração, mas eu comecei lendo a Bíblia e tendo ali aqueles meus momentos com Deus, eu senti esse chamado. E teve um dia num acampamento que essa mesma pessoa que tinha dado aquela palavra para mim, ela estava pregando e ela leu um texto que era o texto que Deus estava usando para mim, para falar comigo. Isaías, quando Jesus fala, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e tal, né? E ela falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, você abre a sua Bíblia lá em Isaías, 40 e pouco, não me lembro, né, sobre diferença. Mas você abre lá e nós vamos ficar em pé e todos nós vamos ler em voz alta. Quando eu vi que era o texto, eu me lembro que meu coração palpitou. E daí, nesse momento, eu falei, tá bom, Senhor, então é isso mesmo, né? E eu lembro que eu lia, todo mundo lendo normal, e eu gritava o texto, eu gritava, assim, como se eu estivesse trazendo aquela verdade para dentro de mim, independente, né, da denominação. Então, naquele dia eu falei, Senhor, então, se o Senhor tem isso para mim, o Senhor vai instruir o caminho, né? E anos mais tarde, aí eu conheci o Cezinha, aí eu fui para Metodista, né? Eu era presbiteriana do Brasil na época, né? Aí eu fui pra... Mas depois eu vou contar o caminho de arte. Legal. E daí eu fui pra Metodista, nós nos casamos e Deus foi conduzindo tudo, então eu fui entendendo. Deus foi me conduzindo muito graciosamente pro ministério, sabe? Foi, assim, muito tranquilo depois que eu comecei a entender, porque até a gente entender... Tem todo o processo aqui dentro. E daí dá aquelas crises, mas o Senhor me conduziu de uma forma que eu não esperava e jamais poderia entender. Eu fiz o caminho inverso da Suelen, né? Eu não conheci na infância o Senhor, com 17 anos só que eu me converti. Eu tenho testemunhado que Deus não fazia parte da minha história, da minha casa. Minha mãe era uma pessoa desviada, né? Uma pessoa que se converteu na juventude, mas depois que casou, meu pai não era cristão, ela se afastou com 6 filhos, né? Um atrás do outro, e ela era professora, então se empenhou muito mais no trabalho do que realmente ir para a igreja, coisa assim, né? Então, com 17 anos, eu me converti na Metodista. E logo depois que eu me converti, eu assumi muitas áreas de liderança na igreja metodista. Jovem, criança, né? E não saía da igreja. Eu era Samuel, né? Eu gostava de limpar a igreja, tudo escondido do meu pai, né? Meu pai não podia nem imaginar o que eu estava fazendo, né? E eu me lembro que
Então veio uma palavra para mim que eu seria uma pastora, chamado através do meu pastor, da metodista, né? Disse, olha, Nana, né? Deus está me mostrando que você vai ser uma pastora. Vai para o seminário em São Paulo. Eu já estava me preparando para o vestibular naquela época, Uau. né? E eu comentei com a minha mãe para comentar com meu pai, né? Porque ele não tinha nem coragem de falar para meu pai. Meu pai apenas deu o recado. Não, filha minha nenhuma vai ser pastora, você vai para São Paulo fazer a faculdade. Né? E não tinha como desobedecer, e eu sei que o Senhor, Ele sempre acerta os caminhos, né? Quando são os deles, né? Me sujeitei ao meu pai, fui para São Paulo. E em São Paulo eu fui morar com uma tia também que não era cristã, né? E ali, então, não tinha igreja metodista perto de onde ela morava. Aí tinha um funcionário do meu tio tinha uma empresa e o funcionário era da igreja presbiteriana. Aí me convidou para ir para a igreja presbiteriana. Certo. Aí eu fui para a igreja presbiteriana que não aceita o ministério feminino. Sim. Né? Não, pelo menos não aceitava lá, era muito mais rígido, né? A mulher nem subia no altar. Ai, né? Também nem tocava bateria, era pecado. Então a gente sabe que a coisa mudou, graças a Deus, Mudou, né? graças a Deus. Então ali, mas eu sempre soube do meu chamado. Entendi. Então não apesar sim de um título, né? Isso aí não é importante, porque o chamado tem a ver com a obra, com aquilo que Deus colocou e coloca com a entrega de cada um de nós, né? Verdade. Então a minha vida toda, mesmo dentro de uma denominação, eu sempre liderei, eu sempre estive à frente, eu sempre fiz o que Deus me chamou, eu trabalhei em favela, sempre cumprindo o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. E a partir da comunidade, há 22 anos atrás, né? Aí efetivamente, até por questão de honra, né? Eu creio que Deus me colocou neste lugar, naquilo que eu já fazia, mas agora, de certa forma, reconhecidamente, né? Concretamente, e de forma que eu creio que é o chamado, porque Deus chama os seus filhos, e mulher está incluída, sim. Sim, né? é verdade. Glória a Deus. Vamos pegar. Vocês nos falaram um pouquinho sobre isso, né? O que vocês pensam do ministério feminino? Porque, assim, por muito tempo numa igreja, até a gente estava comentando sobre isso antes, né? Por muito tempo na igreja, principalmente mais tradicionais, o espaço da mulher ou era no louvor ou era no ministério infantil. Sim. Só que ela acabava não conseguindo exercer muitas coisas dentro da igreja. Tá? O que vocês pensam sobre o ministério feminino? Sim. A senhora vai falar, Sérgio? Posso falar? Olha, eu tenho me inspirado muito em Dorcas, né? Porque ela foi na Bíblia a primeira mulher chamada de discípula, Sim. né? Só que Dorcas não estava literalmente dentro de uma igreja, mas ela estava ali na sociedade dela, ela percebeu a necessidade e ela agiu em prol daquilo. Sim. E Dorcas se tornou uma mulher extremamente necessária Sim. para a cidade, Sim. a ponto de quando ela morrer, todo mundo fala, não, vamos procurar. Essa não pode morrer. Não pode, nós precisamos de você aqui, né? Então ela viu, era cidade portuária, havia muitas viúvas e, né, aquela história, você já sabe, fazer roupa, devia atender aquela mulherada muito bem, né? Sim. Então ela atuou no ministério, naquilo que Deus chamou ela para Sim. fazer, independente do reconhecimento, Sim. né? Porque não havia zero, aquela possibilidade lá era Sim. zero, né? Sim. Mas ela foi à frente do seu tempo, sim. a ponto de ser chamada de discípula. Sim. Né, Sim. pastora? Sim, com certeza. Eu acho que, independente desse título, né, Sim. que eu também recebi depois, Sim. né, esse reconhecimento assim, mas independente disso, a mulher precisa Sim. se envolver no ministério para o qual Deus chamou, colocando à disposição do Senhor os seus dons, Sim. né, e se tornar, como Dorcas, uma mulher necessária para a Sim, sociedade que ela sim. faz parte. Até eu sempre conto uma história, né? Quando eu uma história, uma história. Um tempo atrás, né, um irmãozinho muito amado na igreja, a gente veio de um contexto onde mulher não exercia o ministério, né, era difícil e tal. E eu tinha acabado de pregar, né? Aí ele veio para mim e falou assim, pastora, o que a senhora acha do texto que fala que a mulher não pode falar na igreja, né? E ele disse, olha, quando os homens forem circuncidados, eu paro de falar. Ótimo!
Por que isso? Porque é contextual. Paulo, ele estava trabalhando com igreja judaica, de cultura judaica, e igreja de cultura gentílica, né? Então, para uns ele fala, ó, circuncide, para a questão de testemunho, para não serem pedras de tropeço, como para outros, ele falava de outra forma. Há contradição? Não há contradição. Porque é questão de tempo, de momento, porque no Antigo Testamento havia separado sacerdócios para o exercício do sacerdócio, né, que era dos homens, que era exclusivamente Deus. Agora, quando então vem a nova aliança, Jesus ele coloca, ele mesmo fala que Deus não faz exceção de pessoas, Deus coloca todos nós como sacerdotes, né, para uma igreja que está sendo estabelecida. Então, a mão de obra, né, do Senhor, né, é de homens e de mulheres, é de jovens, sabe, de criança. Então, se nós entendemos como igreja este ministério, e quando eu falo assim, olha, eu vejo assim, sabe, Sueli, algumas comunidades, igrejas, falam assim, não, nós aceitamos o ministério feminino. Sim, a gente deixa a mulher orar, né? A gente deixa a mulher exercer isso lá no ministério das crianças, não reconhece. Porque eu conheço mulheres excepcionais, a história de Aimee, a fundadora da Quadrangular, que é a minha inspiração, né? Uma pessoa que, você já ouviu, né, a história dela, no livro Generais de Deus tem a história dela, né? É uma mulher que sofreu muitas situações, 2 divórcios, ela foi uma avivalista, uma mulher usada por Deus, uma pessoa incrível. Eu me identifico porque ela era muito das artes, né? Ela levou e muita gente se converteu. Bem pastora Nana. Então, assim, eu estou falando de início do século XX, não estou falando do século XXI. É verdade. E eu, de forma nenhuma, sou feminista, levanto bandeira. Não preciso levantar, Deus já levantou por mim, sabe? Né? E eu creio assim que as igrejas que estiveram nessa história tão amarrado a algumas questões tão pequenas diante da grandeza do chamado, do evangelho, da grandeza do ID, né? Ficou para trás. É verdade. Né? E não é modismo, é questão de entender. Isso eu falo numa parte que as pessoas entendem de forma hermenêutica, né? De forma o que representava aquelas palavras, que a gente vai olhar, até o ano passado, né, pregou no Essência, na nossa conferência, sobre a mulher de Provérbios 31, né? A mulher lá, de milhares de anos antes de Cristo, gente, a mulher era a cara, né? Verdade. Meu Deus, administrava, né? Mas assim, se fosse pensar, a mulher que o sábio, né, o Salomão, quem escreveu ali Provérbios, buscava, né, dentro ali, ele seria o quê? Contextualmente, né, cultura lá. Uma mulher que sabe cozinhar, uma mulher que sabe lavar roupa. Não, ele demonstra uma mulher que era aquela forte, perfeita, uma mulher que honrava seu marido naquilo que era chamado dele, de estar nas portas da cidade, fazendo um trabalho mais incrível, que era de aconselhar, de ministrar, e ela então ia administrar, ela acordava de madrugada para cuidar da casa. Ela era uma mulher proativa, né? E eu tenho sempre a impressão da mulher de Provérbios que ela tinha todo o respaldo do esposo dela para fazer isso. Que às vezes eu percebo que o que acontece é que não tem esse respaldo. Talvez. É que eu acho que muitas vezes a mulher acaba deixando o marido mais inseguro do que seguro. Porque a disputa. Isso mesmo. É uma coisa que eu estava até comentando ontem, né, com a Val, sobre essa questão, né? A gente conversa, né? Que hoje é comum. A mulher se empoderou tanto, e para ela chegar nesse empoderamento, o que ela fez? Ela rebaixou o homem. Em vez de ela estar junto com o homem, junto com o marido, com o irmão, com os irmãos da igreja, né? Ela rebaixa para poder ficar neste lugar. E não é isso que Deus nos chamou. Né? Isso é uma característica de pessoa doente, na verdade, né? Ela, possessiva, que quer poder, né? Ela vai crescer às custas de rebaixar alguém, de colocar. Então, não é que ela cresceu, ela só diminuiu o corpo. Ela continua no mesmo lugar. Ela continua no mesmo lugar. Eu também sou bem contra esse tipo de posicionamento. Quando, na verdade, Deus criou a gente para esse auxílio, essa ajuda, estar juntos, cooperar. Isso é reino de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Então vamos lá, vocês tocaram agora um pouquinho sobre a questão do papel da mulher, né? Sim. Hoje, e eu acho que por muito tempo o feminismo levantou a bandeira muito forte para a mulher ter o seu espaço na sociedade, né? E na busca de direitos iguais acabou se esquecendo que elas não são homens, né? Elas são mulheres e continuam sendo mulheres. Isso Não tem perdeu- barba, não tem barba. Isso perdeu no meio do processo, Pode ter né? bigode, mas barba não Sim. tem. Assim, hoje quando você, e até foi um dos temas que a gente trabalhou um tempo atrás, né, de não mulheres empoderadas, mas cheias do poder de Deus, né? Legal. Porque eu entendo que esse é o lugar nosso dentro da sociedade, né? E quando vocês pensam nisso, né, no papel da mulher hoje na sociedade e tal, o que para vocês entendem que é o papel de uma mulher dentro da casa, dentro do trabalho, dentro... Olha, eu penso que tudo muito vai da motivação do coração, porque, por exemplo, eu penso que eu vou fazer o meu papel, eu quero fazer o meu papel porque Deus me chamou Sim, para fazer, sim, sim. entendeu? Deus me levantou para falar dele, para fazer isso, independente de qualquer outro homem dizer qualquer coisa, Sim, de qualquer sim. outra mulher feminista que tá achando que tá machucada, que sofreu alguma coisa na infância e isso Sim. tornou ela Sim. dessa forma, fez ela criar talvez uma crosta no coração dela, uma ferida que Que acaba reagindo por conta disso. né? isso, eu só quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Sim. Eu só quero ir onde Deus me levar, Sim. ó, falar aquilo que Ele colocar na minha Sim. boca para fazer, Sim. independente. Eu acho que a gente se preocupa muito com Sim, isso. sim. Né? Com Sim. o feminismo. É claro que eu creio sim, que a gente tem que combater tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. Sim. Nós temos que nos posicionar Sim, fortemente, sim. porque infelizmente essas coisas têm chegado no coração de mulheres cristãs Sim, sim, sim. e têm Sim. se posicionado dessa Se forma rebelado contra aquilo que Deus tem contra o nós, esposo, sim. contra os pastores, contra líderes, contra qualquer tipo de figura liderança. masculina, né? Sim. E não é, eu só quero fazer o que Deus me chamou para fazer. E Ele vai abrir as portas para mim, para que eu possa passar da maneira como Ele quiser, Sim. onde Ele for me conduzir. Eu acho Sim. que a gente tem que lutar por isso. Sim, sim, Né? Sem focar nisso. E essas Sim. outras coisas, Deus vai nos dando ferramentas Sim. e a gente vai, com a palavra de Deus, trazendo a verdade e nós vamos vencer. Sim. Eu creio, sabe? Embora a gente veja que esse movimento tenha se levantado cada vez com mais força e Sim. trazido muitas Sim. E mulheres. tem avançado para várias outras áreas, né? Muitas de deturpar. deturpar, exatamente. Mas parece assim que o foco principal se tornou combater o homem. Sim. Né? Sim, Não é, mas nem tanto. É que eu acho que até iniciou-se esse movimento feminismo com um anseio de colocar a mulher dentro da sociedade. né? Sim. Eu acho que até que o anseio inicial talvez tenha sido correto. eu também penso. Mas eu acho que no processo Se perdeu. se perdeu. Se perdeu. Né? E daí começaram a ir para lugares. É verdade. No começo a mulher não era nada. Sim, Não era nada. Igual eu falei ontem, o papel da mulher era dois: era cuidar da casa e dar filhos. Sim, Só. sim. Então ela realmente não era Sim, nada. sim. Precisava, sim, Sim. que as pessoas tivessem a revelação de quem Deus criou a mulher para ser. Sim. Mas aí foi por exagero. Tudo que é exagero não é de Deus. Sim, Né? sim. Daí perdeu o papel do homem. Exatamente. Sim. Eu vejo assim que Jesus não morreu na cruz, né, para que nós fôssemos boas donas de casa, para que nós soubéssemos cozinhar muito bem, Isso. para que a gente pudesse. Não, ele morreu na cruz para nos salvar e nos fazer mais parecidos com ele. Né? Então, quanto mais parecido com Jesus, mais servas nos tornamos. Porque Jesus, ele nos ensinou, ele falou, servir um ao outro. E isso não se diz só a mulher, ao homem. Né? Então, quando eu subjugo alguém, eu estou desobedecendo aquilo que Jesus me ensinou. É verdade. Os É. primeiros mandamentos Sim, fossem mais sim. É verdade. Então já começa por aí. Então, se eu estou nessa posição de feminista, de levantar uma situação, eu não estou de acordo com aquilo que então é o meu papel de ser parecida com Jesus. É verdade. Da mesma forma o homem. Porque a mulher tem dificuldade em submissão. Isso daí, por isso que Jesus falou para que nós fôssemos submissos. Era a tarefa mais difícil, vocês vão... E o homem tem dificuldade de amar, ele não sabe o que é amar, verdade. né? Então, Deus coloca todas as coisas no seu lugar. E a questão hoje do papel, né? O que a gente vê as nossas jovens, adolescentes, principalmente agora adolescentes, né? Sim. Elas vão para um casamento
E hoje ninguém, gente, no tempo da minha mãe tinha 3 empregadas. Hoje eu mal posso ter diarista, né? E Tem cada mês vez passado pra... É verdade. né? E cada vez mais isso vai se tornar uma realidade, porque as pessoas numa sociedade como a nossa, elas se levantam, né? Porque quer bom salário e é difícil manter, Sim, né? é verdade. Então assim, então uma mulher vai para um relacionamento conjugal e ela é mais sensível. Isso aí vem a característica da mulher e que consequentemente é o seu papel dentro de uma casa, né? Há coisas dentro da minha casa que o Evaldo resolve, e há outras coisas que sou eu que resolvo. Não há como. Eu sei, às vezes é o tempero, o aroma que eu quero no ar, o produto de limpeza, né, que eu gosto de usar, que para o homem isso daí não tem muitas preocupações, né? Então assim, a questão de papéis, e é uma briga, esse é o meu papel. Gente, se nós andarmos de forma harmoniosa, né? Obedecendo o que Jesus nos ensinou, todos nós, as coisas acontecem naturalmente. Pastora, o que eu vejo é que essas coisas, elas vêm das machucaduras das mulheres, né? Sim. Infelizmente, Sim, porque sim. sofrem maus tratos. Sim, foram abusadas. Extremamente sofrem. Agora, a palavra submissão é uma palavra horrível. Para as mulheres. Para a maioria, né? Nem se pode pregar no casamento mais sobre submissão. É verdade. Sabe? É uma falta de entendimento dessa palavra, Sim. né? Porque como o feminismo ele levantou essa bandeira de ser independente e tudo mais, para a mulher de hoje em dia, a palavra submissão significa dependência. Sim. É verdade. E eu acho que por isso que é tão... E falar sim, senhor, Sim. né? Sim. E não pode contestar, eu não tenho voz. Sim. Justamente porque vem, talvez, num sofrimento. Porque às vezes teve um pai que foi um bruto, né? Um grosso. Sim. Então eu não quero isso mesmo pra minha vida. Agora, falta essa cura de Deus mesmo. A mulher precisa ser curada. Sim, precisa. Né? Por conta da história que já veio, a gente vê. Porque ela vai refletir isso no relacionamento conjugal e isso refletindo nos filhos. Então a gente vê filhos sem paternidade, filhos sem identidade, filho que não sabe que é em dúvida do que o pai e a mãe podem fazer. Isso traz gravidade para a sociedade, Se né? a gente for pensar, hoje nem a mulher tem a sua identidade tão clara, que também que eu falei. Eu acho que na busca de direitos iguais, ela se esqueceu que ela é diferente. Porque a mulher tem características peculiares. Por mais que tome hormônio, por mais que ela seja mais ogra ou o homem seja mais sensível, existem coisas que são femininas, existem coisas que são porque Deus nos criou com características específicas. É uma sociedade tão doente que nem determinar quem é homem ou mulher se tá mais. Olha, é neutro. É verdade. Né? Então você olha para alguém e você não sabe se é homem ou se é mulher. Então isso daí tem sido uma investida do inferno contra o homem, contra a mulher, para destruir qualquer vestígio da criação, né? Então, porque Deus criou homem, Deus criou mulher. Não existe outro termo, não existe outro meio. Agora, a gente sabe de onde vem essa investida e o que está fazendo e causando, porque não há felicidade, não há alegria em contrariar o Criador, né? Isso traz consequências para uma sociedade doente, que vai ficar mais doente, se destruir, ela sendo autodestrutiva, né? E a família, quando Deus criou, eu tenho falado muito lá em Laranjeiras, porque Deus criou a família para revelar o céu. Sim. Então, cada um cumprindo o seu papel vai revelar uma parte do céu, a Trindade. Então, Satanás quer mesmo distorcer isso para que a gente não saiba quem é Deus Pai. Quanta dificuldade as pessoas têm com Deus Pai, porque hoje um pai é uma figura, né? E tem muitos que não conhecem, igual a gente tá falando lá que tem gente, muita gente não tem, né? O registro do próprio pai, né? Nos seus documentos. Então, Satanás quer destruir isso aí, o Espírito Santo, aquela figura acolhedora, né, do consolo, materno. Satanás quer destruir para que a gente cada vez mais não conheça o céu, para que a gente fique cada vez mais distante do lugar da onde a gente veio. Mas é justamente, né? Até Jesus ele fala muito, né, que quem vê a ele vê o Pai, né? E se nossa caminhada se tornar mais parecida com ele, significa que conforme nos parecemos mais com ele, quem nos vê o Pai. É verdade. Então, quanto mais
nós nos parecemos com Ele, mais nós sabemos quem Ele é. Mais revelação de quem Ele é. E quanto mais deturpado ou mais distante essa natureza está, menos nós conhecemos do Pai. Eu creio que esse é um dos maiores males da sociedade, né? Sim, sim. Que é a perda de identidade, Sim, né? De quem eu sou em Deus e quem Ele é. Sim. Que eu entendo que o nosso papel e o nosso processo é caminhar em conhecer mais a Deus e aí nisso se tornar mais parecido com Ele, né? Sim. E olhando hoje para a caminhada com vocês, né? Eu entendo que além de pastoras, vocês são filhas de Deus, né? E muitas coisas que vocês falaram muito foi sobre caminhar para esse lugar de imagem e semelhança, sim, né? sim. Então, mais do que levantar bandeiras, mais do que qualquer coisa, se tornar parecida com Ele. Hoje, como vocês têm caminhado para se aproximar de Deus, né? Qual que é a rotina de vocês de relacionamento com Deus? Como tem sido hoje a busca de vocês para esse lugar? Né? Sim. Olha, eu tô vindo de um momento que agora eu falo assim que tá desafogando um pouco a minha vida, porque eu tenho 2 pequenos. Né? Mas assim, falando praticamente, né? De forma prática, assim, do meu dia a dia, assim, com Deus. Eu sou uma pessoa, eu posso dizer, romântica. Com Deus, eu tenho um relacionamento, assim, de amor, assim, com Ele, que eu falo assim, eu nem quero muito explicar às vezes para as pessoas, porque parece tão eu e ele, assim, tão íntimo, né? assim, eu vejo tudo em Deus, eu vejo muito romântico, sabe? Eu vejo o olhar dele, eu sinto, eu toco, assim, eu tenho esse carinho, é muito pessoal mesmo, mas assim, depois que a gente tem filho, Muda toda a rotina. Pode falar, né? Aí eu entrei num momento ali de crise porque eu não podia fazer as coisas da maneira como eu fazia, que eu sabia, assim, esse caminho que é garantido pra mim, vai ser bom, eu vou ouvir voz de Deus, tudo, né? Sim. Então eu passei esse tempo ali da maternidade, que eu tinha que procurar outras alternativas para que eu pudesse, sabe? Sim. Mas nesse momento também eu conheci um outro lado de Deus, sabe? O pastor Luciano Subirá, uma vez ele contou uma história lá em Laranjeiras do Sul, que eu achei sensacional. Ele falou que ele levantou de manhã querendo buscar Deus e querendo orar, só que aconteceu um problema, ligaram para ele, foi uma emergência realmente muito grande, e ele teve que sair sem ter aquele momento de devocional. E demorou muito tempo, e quando ele voltou para casa, ele falou, agora eu vou sentar, e aconteceu outro problema terrível, e ele com aquele negócio, eu tenho que ter esse momento, tem que ter. Tá faltando. Tá faltando, porque a gente fica, né? A gente fica assim, tá faltando. E ele contou que chegou, era muito de noite a hora que ele chegou na casa dele, e ele passou o dia tentando e não conseguindo. E daí ele falou assim, que ele sentou com a Bíblia dele, lá no lugarzinho dele, e ele disse assim que, então o celular dele tocou. Ele falou, não vou atender, não vou nem olhar. Só que quando ele olhou, era Deus. um amigo, praticamente. Não atendi o celular. Era praticamente. Onde porque você está? Ele falou assim que era um amigo dele que sempre trazia palavras de Deus pra ele, que quando esse amigo ligava, ele sabia. Era sério. Era. Então, ele falou que não, então esse eu tenho que atender. E daí quando ele atendeu, esse amigo dele, né, falou pra ele, eu tenho uma palavra pra você, Deus está dizendo pra você, eu vi o dia inteiro você me desejando, o dia inteiro você me buscando. E isso para Deus foi precioso. De saber daquela intenção, do anseio, da intenção do coração dele, do desejo, da fome dele por Deus. Né? Eu acho que esse é o principal, né? Independente da forma como eu vou fazer, como eu vou conduzir. Claro que a gente sempre tem que incentivar e procurar, como ele procurou. Né? Mas eu creio que esse coração ansioso, eu vou ter que fazer o máximo para eu estar, para eu permanecer, para eu ficar. Eu acho que isso move o coração de Deus de uma forma inexplicável para nós. Né? Sim. É verdade. Eu tenho até compartilhado, assim, porque eu leio muito, né? Nós lemos muito, né? E eu tinha uma vida de leitura muito intensa. E de uns tempos para cá eu tive algumas decisões, porque eu lia muito rápido, eu lia muito e não absorvia, não refletia, né? Não parava para refletir, para pensar. E eu falei, não, eu vou agora ler menos e absorver mais, e parar mais, e curtir mais, né? E esse é o momento que eu tenho passado, né? Até hoje de manhã, antes de vir,
eu estava lendo, né, um texto e Deus está me falando em alguns versículos apenas, não preciso nem ler um texto inteiro. E aquilo ali eu já, Senhor, que coisa tremenda, Ai, já isso é fui tão ali, bom, né? anotei, sabe? E então uma das coisas que eu tenho entendido na minha vida, eu tive um pai que me amou muito, eu amei muito esse pai. Então não tem crise de paternidade, né? Então para mim Deus Pai é um Deus tremendo, né? Então meu relacionamento com o pai é de filha, né? É uma filha que às vezes esquece de conversar com o pai. É uma filha que passa o dia se distraindo, brincando e eu nem vi meu pai hoje, sabe? Então eu creio assim que eu tento entrar neste lugar e o Senhor é o Deus de amor, é o Deus que está olhando todo o tempo. Mesmo que eu esqueça dele, ele não vai se esquecer de mim, isso. sabe? Então essa consciência para mim é libertadora, né? Porque como eu não fui criada num ritmo religioso, eu não tenho religiosidade em mim. Para mim foi muito fácil, né? Então eu assim, eu abominava essas regrinhas de devocionais. Eu nunca consegui praticar isto, né? E eu me sentia muito livre para fazer do meu jeito. Então é de madrugada, de manhã, de noite, no banheiro, no ônibus, no carro, né? E eu tenho, às vezes, curso assim, 5 minutos para minha casa. É um momento que eu sempre tenho as músicas minhas ali, eu oro em línguas, sabe, estou ali com o Senhor. Então isso para mim não é o suficiente. Claro, porque eu desejo muito mais. Eu desejo estar com 24 horas. E hoje meu Senhor, me dê uns dias, só para estar com o Senhor, né? Porque a lida nossa, a corrida nossa é muito frenética. Às vezes a gente para, meu Deus, né? Tá ali, mas é a obra, são as pessoas. E se Deus, eu não sou Enoque, que Deus desejou tanto e levou. Tomou para si, né? Tomou para si. Eu ainda tenho que estar nesse tempo, Deus, né? E eu creio assim, sabe, que se Deus ele tivesse só o propósito de nos levar para o céu, nos salvar, no momento que nós tivéssemos convertido, a gente estaria com Ele. E não é assim. Ele nos deixou aqui para que mais pessoas conheçam Jesus. Isso, legal. Então o sentimento de urgência, o sentimento de ampliar o reino, de estabelecer o reino, em mim é muito forte. E eu creio que vem de um pai que confiou a um filho, a uma filha, aquilo que ele poderia fazer. E ele nos privilegiou para fazer isso, sabe? Então, o fazer para mim é muito importante. Eu não sou Marta, né, que só sabe fazer. Eu amo sentar aos pés de Jesus, mas eu faço muito. Que legal. Pastora, as pessoas perguntam muito para mim como é que eu faço devocional com os filhos. Aí, de vez em quando, a gente procura fazer umas lives lá em casa, sabe? Para as pessoas verem que não é esse negócio assim, porque a gente, claro, precisa de um padrão. Eu, no meu temperamento sanguíneo, eu sou aquela pessoa dispersa. Esqueço, gente, eu esqueço. Vai passar o dia que eu esqueço de muita coisa. É a nossa vida lá em casa. São os meus esquecimentos. Então, eu preciso, a minha luta é estabelecer uma rotina assim, que eu preciso dela. Só que eu também lembro muito de Davi, quando ele tava fazendo as coisas, tava pastoreando lá, mas ele tava lá com a arpinha dele, entende? Não deixou de fazer pra orar, né? Isso aí, e isso encantou o coração de Deus, porque o coração dele era totalmente voltado pro Senhor, né? Quando Deus falou, achei Davi, eu achei, ele tava lá fazendo as coisinhas dele, mas o coração dele era meu. Adorador. Então, às vezes, nessa rotina nossa, igual eu com criança pequena, vai pro bolo, e eu quero que eles vejam mesmo eu fazendo meu devocional. Então eu viro, eles passam, assim, tô passando o carro, ele falou, filho, isso assim, me deixa, eu faço devocional com eles. Inclusive, eu queria deixar essa dica aqui para as mães, você não tem feito devocional com o seu filho, faça, ministre o coração deles, que é incrível como nesse momento Deus também ministra o nosso coração de mãe. Com certeza. Tem tanta palavra que vem pro meu coração na hora que eu tô ministrando eles, né? A maioria das minhas palavras sem exemplo dos dois, porque isso. E eles precisam fazer parte, esse precisa ser um ambiente da nossa casa, porque a Bíblia fala, Deuteronômio 6, né? Pra gente ensinar ele a amar o Senhor de todo o coração. Ame ele assim.
E isso, então, você vai ensinar para seus filhos no caminho, a sentar, levantando. Sim. É todo o tempo, é 24 horas. Sim. Então, Deus faz parte da minha Sim. vida. Sim. Né? Até você falou de filho, eu falo de neto, né? Mas a Maia, né, a filha da Esther, ela estava em casa e ela é muito artista, né? Ela é muito, né? Tudo, né? Tudo é dança, tudo é pintura, tudo, né? Até tocar agora, pai, né? Aí ela foi orar. Eu falei para Esther, eu fiquei assim, eu fui levada ao céu, ela orando. Eu nunca vi ela da caminha, né? Ela estava em casa, a Esther estava viajando. E ela foi assim, e ela, né, colocou assim, papai do céu, sabe? E o Senhor, sabe? Que coisa mais linda, as flores. E ela foi falando. Ela, assim, acho que orou uns 10 minutos lá, não sei, porque para mim, assim, foi uma eternidade. Eu fui tão ministrada, ela estava vendo Jesus, sabe? Ela estava ali, ela esqueceu. Sabe? E assim, uma criança de 5 anos, né? Porque foi ano passado, 5 anos, ela entrar neste lugar por um tempo, porque geralmente é um minutinho ali, eu não sei se foram 10 minutos, porque para mim foi um momento muito intenso, que durou bastante, né? Ela conseguir, é alguém que está conectado, né? Uma criança que está conectada. Como eu amo criança e eu vejo coisas excepcionais acontecerem no Zoom, né? No Ministério Infantil nosso, crianças que veem Jesus e eles começam a chorar e falam, estou vendo Jesus. E a gente olha para aquela criança e eles estão vendo Jesus, né? Então, assim, a gente tem que entender que Deus disponibilizou para todos essa interação, essa conexão, né? Isso é tremendo. Então, o devocional, às vezes, legalista, é peso, sabe? Mas o devocional, a devoção a Deus, é de um coração entregue, sabe? É o que Deus espera, é o que Deus anseia, está à procura. É de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Sim, é verdade. Então, desde uma criança até qualquer pessoa pode adorá-lo, né? E aí não entra, então... Eu sei, eu concordo com disciplinas, né? A gente precisa ter disciplina espiritual, eu sou uma pessoa que eu preciso, sabe? Há pessoas que são mais, sabe? Mas se tirar do foco, perdeu todo o sentido. É verdade. E a gente tem que se cuidar muito. Sim, né? tem que cuidar. Sim, mas essa é a minha luta. Sim. Eu falo sempre na igreja. Sim. Eu, além de ter nascido num lar cristão, que eu falo, não é, Esther? Isso é um desafio muito grande, pastora, porque a gente se habitua. Né? Com aquele ambiente. Eu posso me habituar até com a presença de Deus. Sim. Então, pra gente... precisa tomar um cuidado dobrado. Sim. Então, e eu com o meu jeito de ser, o temperamento, eu falo assim, eu tenho que me policiar para sempre fazer uma investigação no meu coração. Eu falo, de tempo em tempo eu faço a pior oração da minha vida. Senhor, me mostra quem eu sou. Até você falou com as crianças, né? Que tem criança pequena. Eu também tive 3 filhos, fazia faculdade, igreja e tudo mais. Era uma corrida muito louca, assim, né? Mas eu aprendi, eu creio que é o segredo, né? 40 anos de casada, não tendo que levantar cedo também para fazer café do marido, né? Tapioca todo dia, né? Lá antes, panqueca americana quase todo dia, né? Tudo isso, né? Nunca negligenciei, né? Porque eu amo meu marido, eu queria agradá-lo, né? Fazer o melhor, como eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, fazer o melhor para ele, né? Mas eu me lembro, isso se tornou rotina para minha vida. Então, eu estou na cozinha, estou lavando uma louça, estou cozinhando. É um momento também, sabe? Eu também gosto não existe isso, eu não preciso... O meu secreto não é o quarto, porque muitas pessoas nem têm lugar para ela. Às vezes é um cubículo. Toda mãe não tem lugar para ela. Começa por aí, né? Mesmo precisando seria assim, é um privilégio muito grande. Mas é o seu secreto, é onde é você e Deus. Né? Onde as pessoas, você está ignorando até as pessoas ao seu lado, né? Não é público, você não fica batendo no peito, olha, estou orando, aqui não é você e Deus. Né? E a gente faz isso com o celular, com outras coisas, eu desconecto, desligo do mundo porque eu por causa do celular. Como que eu não vou fazer isso para Deus? Sim. Então, em meio à multidão, em meio ao seu afazer da casa, né? Seus afazeres domésticos e tal, suas tarefas, seu trabalho, né? Então, não negligenciar
em detrimento ao outro, mas saber o que é importante. O mais importante mesmo é estarmos com o Senhor em todo o tempo. Né? Pastora, eu tenho uma experiência assim que eu gosto muito de. Eu tô limpando a casa, porque eu sou dessa, né? Eu gosto de arrumar a minha casa. É o meu hobby. Eu só arrumo de vez em quando, né? Não dá tempo. Eu tive que vou arrumar minha casa, tirar as teias da aranha. Eu gosto de arrumar minha cama. E eu gosto assim, de estar conectada, né? Como a senhora falou, eu vou arrumar minha cama e eu tô ali orando, eu tô abençoando meu casamento, tô profetizando sobre a vida do Cezinha, tô fazendo. Eu gosto muito, eu tô varrendo, falo assim, vai a minha vida mesmo, tira tudo, né? E eu tenho experiência, assim, em todas as casas que eu morei, eu brinco que eu sei por onde Deus entra, sabe? Porque, assim, sempre, eu tô lá e daí, em algum momento, você vai ter uma experiência, você vai ter um negócio assim que vai ser... Eu me lembro um dia, eu tava limpando uma casa, eu morava num apartamento lá em Laranjeiras mesmo, assim, que pouco tempo depois que a gente havia chegado. Eu tava limpando a casa, quando eu fui andando pelo corredor para entrar na sala, que tinha uma sacadona bem grande, entrava bastante luz, eu vi que Deus entrou. E Deus entrou naquele momento, e eu parei no meio do corredor, e eu não conseguia... dar mais nenhum passo. Eu fiquei assim, tipo, namorando ele de lá. Era como se eu nem pudesse chegar. E eu tenho vários momentos assim que eu falo assim, uau, parece que Deus chegou, né? Claro que a gente assim, que é uma forma... É uma consciência sua, né? Porque tá ali, mas você essa consciência, né? De entronizar, né? Isso. E assim, eu tenho um piano, né? Ali eu toco e daí eu sei que ele chegou. Às vezes na minha casa tá aquela loucura com dois piazinhos pequenos, gritando e brigando, porque às vezes o dia a gente passa separando os dois, né? Aí tem gente que fala, não, agora então eu vou mudar esse ambiente espiritual da minha casa, porque não tá dando. Vamos louvar a Deus, senta no piano, todo mundo vem aqui. Não, cara, vamos sim, vamos e começa a tocar e vamos chamando a presença de Deus e trazendo ela para dentro da casa, expondo eles a essa realidade, me expondo, né? A gente tem que ter os mecanismos da gente. Porque essa consciência muda tudo, né? Até você estava falando, né, que a mulher parece que ela tem o poder de mudar a atmosfera da casa, né? É verdade. Porque quando a gente tá estressado, parece que, mano, vem tempestade. Porque a Bíblia fala que é a mulher rixosa que estraga tudo, não é o homem, né? É verdade. Né? Parece que a gente tem esse poder, né? E eu creio que é algo que Deus nos deu como mulher, né? E eu vejo que em casa também é isso, né? Quando eu não tô bem, parece... Que coisa, né? E lá em casa eu não toco piano, né? Mas eu coloco uma música, e daí a Maia vem com a bandeira dela. E daí fica, e daí o Bel fica ali do lado e tal, e fica cantando, que ele gosta das músicas também. Mas isso acaba criando uma atmosfera, né, do céu, né? Eu creio que isso muda tudo. Muda. Hoje, olhando para a casa de vocês, né? Como vocês constroem essa atmosfera do céu na casa de vocês, né? Que eu vejo na sua casa, né, toda vez que a gente vai e tal, a forma como você recepciona, pra mim isso é uma atmosfera do céu, até porque eu entendo que o céu vai ter um banquete, né? Sempre comigo na mesa. Vai ter as bodas do cordeiro, vai ter tudo isso. Do livro de receitas. Mas assim, isso é uma preocupação de vocês, de criar esse ambiente, de criar essa atmosfera, e como isso é na prática. Sim. Mais de 40 anos de casada, né? Precisamos ouvir. Bastante conselho. Então, desde o início do nosso relacionamento, de casamento, nós sempre recebemos muitas pessoas em casa. Quando fomos para o ministério, ainda isso foi mais efetivo. Por quê? A igreja não tinha espaços, né? Igrejas pequenas, dentro da denominação. Então, todo mundo ia para casa. Era discipulado em casa, era reunião de casais em casa. Então, as crianças, elas conviveram, era gente sendo expulsa, endemoniada, sendo liberto, né? Porque isso era muito forte, né? Era um ministério muito forte na libertação, né? Anos e anos ministrando libertação. Então, sabe? Então, tudo isso fez com que, então, nós abríssemos a nossa casa, entendendo que a casa não é nossa. A casa, Deus nos deu para receber pessoas, para abrigar. Então, eu aprendi anos atrás, né,
que você recebe anjos, mesmo sem saber, né? E esses anjos quem são? Não são, são pessoas, profetas de Deus. Quanto nós somos abençoados, pessoas que vêm, trazem uma palavra, trazem uma direção de Deus. E isso faz com que então nós abramos nossa casa para entender que Deus está trazendo isso para nós, através de pessoas. Então, nós servindo pessoas, Deus nos serve de uma forma muito mais incrível. Né? Então, para mim, a nossa casa, Esther, tem compreendido. E às vezes eu até louça, eu gosto de ter o melhor. E eu sou assim, né? Eu tenho coisas lindas mesmo, né? Mas eu vou comprar na liquidação, daquilo que eu gosto, porque eu creio assim que uma mesa bonita, e eu sempre, até porque isso antes de conhecer o Senhor, minha mãe, né, com 6 filhos, então aquela mesa enorme, com muitos convidados, minha mãe também gostava de receber muitas pessoas, meus pais, né? E o melhor era aquela mesa, né? Mineiro, né? Meu pai nasceu em Goiás, mas era, né, criado em Minas. Muita comida, muita coisa. E eles são acolhedores também, já? Já foram. Sim. Aí, quando eu me converti, aquela mesa se tornou, para mim, a mesa onde Jesus está. Ele ganha o melhor lugar. Então, esse entendimento, para mim, foi algo de revelação mesmo. E de prática de vida, né? Então, até o meu livro de receita é a mesa, né? A mesa com um M maiúsculo, né? Para determinar essa mesa, é a mesa do Senhor. Então, toda refeição, todo lugar que sentamos, é a mesa com Ele. Né? Não é qualquer coisa. Né? Então, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. Que legal, né? pastora. Olha, eu faço isso, como eu falei para vocês, eu vou arrumando, eu vou limpando a minha casa, vou pedindo a presença de Deus. Mas eu sempre, assim, eu tenho um foco, porque eu penso muito nas mulheres, eu penso demais nas mulheres que os esposos não querem voltar para casa. Sim, eu penso muito, e a gente lida na nossa realidade ali, a gente tem bastante. Sim. Ali, eu não quero, é um horror minha porque casa. um homem vai para um bar, sendo casado, tendo filhos. Depois de um dia tão cansativo de trabalho. Fugir da casa. É isso aí. Então, eu penso muito em mudar essa atmosfera, igual você falou, Esther, que a gente tem esse poder, né, de mudar. Então, o meu foco, eu oro pedindo a presença de Deus bastante, eu faço muito isso. Eu luto com o demônio lá dentro de casa, eu repreendo. Manda embora, vai embora. Não tem. E eu me lembro numa ocasião, quando nós fomos receber um casal de amigos na nossa casa, ainda não tinha filhos. E esse casal tinha um menininho pequeno. E a gente recebeu eles e eu preparei, coloquei um louvorzinho assim, não conheciam Jesus, assim, nem nada. E daí eu coloquei, nós preparamos e tudo, orando e buscando a presença de Deus. Eu lembro que o casal chegou para jantar, eu pus a mesa, que a gente também gosta dessa estar na mesa e ali que realmente, né, as coisas afluem, né? E daí eles jantaram e o menininho deles tava assim, eu conheci assim bem de longe, mas naquele dia eu tive um pouco mais de intimidade, contato ali com ele, vi, mas para mim me pareceu um menino muito tranquilo, muito calmo. E ele foi no sofá, deu um horário, deitou, dormiu. E a mãe e o pai conversando, de repente eles falaram, cadê o fulano? E daí foram ver, ele estava dormindo. E daí eles falaram assim, isso já tinha passado horas e a gente não viu passar, né? Sim. E eles falaram assim, olha, ele nunca dormiu sozinho, ele chora e grita todos os dias, ele tem pânico para dormir. Nunca aconteceu isso dele dormir sozinho. E daí eu e César já tava ligado, né? Sabe o que esse casal fez? Sim. Comprou um apartamento em cima de nós, porque eles achavam que era um lugar. Que era o prédio. Gente, isso aqui é muito bom, né? Eu vou vir pra cá. E foram. Depois conheceram Jesus e tudo, mas eu quero mesmo que minha casa seja esse farol, esse ponto onde as pessoas falam assim, lá tem paz. Sim. Tem uma amiga minha que ela conta que quando ela era criança, a gente chamava ela pra brincar, né, na nossa casa. Eu não sabia disso na época, eu não entendia de jeito nenhum, né? Sim. E ela me tratava assim, ela queria eu, e ela às vezes era um pouco mais possessiva, às vezes a gente brigava, aquelas coisas, né? De criança. Só que ela contou pra minha mãe, ela já contou várias vezes, ela até disse isso pra mim,
que o refúgio dela era ir para nossa casa, porque o ambiente da casa dela era horrível, ela não queria estar, mas ela gostava do ambiente da minha casa, sabe? E a gente não percebia isso, não entendia, não tinha noção do quanto aquele ambiente afetava o coração dela, fazia bem para ela. Sabe? E só estar num lugar onde a presença de Deus está, acalmava o coração dela. E ela fala que uma das lembranças mais fortes que ela tem da infância é essa. E eu falei, a gente não tem noção, né? Sim. Então, eu quero levar os amigos dos meninos para casa que não conhecem Jesus mesmo. Eu quero que eles entrem, para que eles tenham contato, para que eles percebam que é diferente, porque essa é a nossa vida. Né? A gente vai pregar assim também, né? A gente não é nem falar. Até a igreja primitiva. Quando o texto lá de Atos 42, lá, né, 2, 42, 46, que vai falar que o povo, eles tinham a simpatia do povo, aquela igreja que começava. Então era uma igreja que estava fazendo diferença, onde famílias se reuniam nas casas, né, porque se convertiam, não tinha lugar no templo, então iam para as casas, né, e ali eles causavam simpatia. Então, se o povo de Deus entender que a casa deles tem que ser uma casa diferenciada, o quanto os vizinhos vão estar olhando para essa casa e vão criar, olha, eu quero que eles tenham. Isso. Né? Então, essa atmosfera transformada. Só que o que a gente vê, quantos lares destruídos dentro da igreja, a gente sabe que Deus está restaurando, Deus está transformando, as pessoas vêm com carrapicho, tudo isso, ainda mais nos nossos dias, né? Só que a gente tem que chegar neste lugar de entender que a paz que excede a todo entendimento deve ocupar a nossa vida, ocupando a nossa vida, ocupando a nossa casa e ocupa também o nosso prédio, os vizinhos e assim por diante. Se a gente só se dedicar em buscar Deus como Ele merece e deve ser buscado, isso já vai afetar as pessoas todas à nossa volta. Eu não tinha noção que tinha uma vizinha minha, eu gosto muito de cantar e eu ia estendendo a roupa, fazendo as coisas e cantando. E eu não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu mudei desse prédio, que toda vez que eu ia estender roupa ou ia na lavanderia, eu tava cantando, a vizinha vinha na janela e ficava ouvindo. E ela falou pra uma outra vizinha que aquilo dava muita paz pro coração dela. E eu falei, gente, jamais eu imaginasse que eu tinha cantado na janela. Legal. E eu penso que nessa pandemia, um dos maiores ensinamentos que Deus nos trouxe é: olha pra dentro da sua casa, reveja, reformula, porque tem que ser modificado alguma coisa aí para poder daqui para fora as coisas revelar, né? Precisa revelar Jesus. Sim. Eu tava aqui pensando, né, que eu falei que vocês iam se apresentar depois e a gente tocou a conversa, né? Mas eu entendo que tudo que nós vivemos em Deus revela muito do que nós somos, né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre quem vocês são. Tanto família, vida, rotina, mas também quem hoje vocês se entendem em Deus, né? O que Deus já formou em vocês. E aí eu queria também que vocês compartilhassem um pouquinho sobre o que Deus tem compartilhado nos últimos tempos com vocês, que eu entendo que a palavra dele se renova, né? Qual que são as falas dos últimos tempos que têm reverberado? Pode começar. Mas... Agora é tudo. É difícil falar porque eu sou, né? Porque eu creio que a questão da identidade em Deus, né, já está firmada, até pelo tempo de conversão, isso vai cada vez mais sendo intensificado e mais firmado. Eu tenho muita segurança em Deus, né? Eu sei, às vezes, olhando para a minha vida e para meu contexto, minha família, eu sou a única que se converteu mesmo dentro da minha família de 6 filhos, né? Tinha meu irmão até que faleceu ano retrasado, que estava, tendo uma vida com Deus e tudo mais. Meus familiares, poucos são cristãos, né? Então, assim, a probabilidade de eu realmente me converter e ter vivido todo esse tempo e nunca olhei para trás, eu creio assim que se eu falasse, se eu sou algo em Deus, que Deus tem forjado em mim, é perseverança, é permanecer. Eu louvo ao Senhor, porque não cabe a mim me julgar nesse sentido, mas eu entendo que Deus, Ele forjou isso em mim. Então, em nenhum momento na minha vida eu olhei um segundo para trás, eu sempre olho para frente. Né? Então, eu sei onde estou, para onde vou, né? E o que Deus tem para mim. Então, isso me mantém. Então, eu sou uma pessoa segura em Deus. Legal. Ele dá essa segurança. Que legal. Né? A gente percebe, pastora.
Totalmente. Mas porque não é a minha personalidade, né, às vezes, porque você, não sou, eu não era, eu não seria assim. Entendi. Né? Se não fosse Deus. É Deus que faz isso em qualquer pessoa. Eu me sinto privilegiada, mas eu creio também que qualquer pessoa que se abrir para estar neste lugar, Deus derrama, sabe? Então, assim, para mim isso é algo excepcional, né? Algo maravilhoso que eu louvo o Senhor todos os dias. Que legal. E aquilo que nos últimos tempos tem ou talvez me inquietado ou em expectativa sobre os tempos que nós vivemos. Eu tenho convicção que são os últimos dias, né? Eu também. São assim, e eu creio... Parece cada vez mais perto. Sim. E eu, ao invés de alguns que talvez eu tenha até medo, porque os últimos dias têm sinais, assim, complicados, né? Fico contando selos lá, aquela coisa toda, né? Eu não conto nenhum selo, medo, né? Não sei Eu qual selo creio, já eu creio que são coisas da história e tudo mais. Mas uma das coisas que para mim tem sido a expectativa desses últimos dias é o grande avivamento. Então eu tenho aguardado, eu tenho orado para o Senhor. Eu quero pelo menos ter. Eu não quero ser como Moisés, sabe? Morrer na praia. Né? Pela fé eu já creio, pela fé a palavra de Deus já me mostrou. Mas eu quero experimentar esse grande avivamento que para mim não se compara a um Azusa, né? Ao País de Gales, a John Wesley na Inglaterra. Um avivamento onde a igreja triunfante, onde o reino de Deus, assim, e eu vejo, assim, sabe, eu fico olhando, Senhor, né, construa em nós, através de nós, né, que geração tremenda, porque os recursos, tudo que nós temos vivido, a igreja nunca viveu isto, até eu gosto do Elias Dantas, do pastor, sim. Como ele acredita nisso. Verdade. Ele é inspiração, né? Para mim ele é inspiração. Não, ele é um anjo. Eu falei pra vocês outro dia, a discussão lá em casa, será que ele não é um anjo mesmo? Esperança pra igreja, né? Não, ele vem contar as notícias da igreja, as notícias que a gente... será que tem crente lá? Gente, tem milhares, milhares e milhares e milhares de crentes, conversões em Cristo Jesus ali, falando, pregando o evangelho em pessoa para aquele povo lá, né? Gente, eu tive com os irmãos lá e eles estão firmes. Então, assim, para mim são dias assim que eu estou assim nesse êxtase, né, espiritual mesmo. Que legal. Né, eu quero ver. E realmente eu acho que nós vamos ver. Né? Eu creio. E vamos, em nome de Jesus. Amém. Esther, eu sou assim, uma pessoa bem simples. Eu gosto da simplicidade do dia a dia, sim. Né? Eu sou uma pessoa assim, eu creio literalmente na Bíblia. Eu falo que eu sou literal. Sim. Tá na Bíblia, eu não contesto. Então, tá lá que Jacó viu Deus face a face. Então ele viu. Ele viu. Mas tá falando lá que ninguém pode ver Deus face a face, então não pode, entendeu? Eu sou assim. Não há contradição. Não tem isso. Eu creio muito assim. Eu sou. Eu posso dizer que de certa forma inocente, bastante coisa assim, sabe? Às vezes demora muito, isso também acaba me blindando de muita coisa, porque eu também às vezes não percebo a ofensa, entendeu? Eu não percebo a pessoa. Muito bom às vezes. Pra mim, me guarda de muita coisa. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, você viu o que é? Te livra das peneiras. Sem malícia, né? E você não percebe, isso machuca menos. Isso, né? me machuca menos. Mistério, né? Pois eu comecei a perceber que eu me machuco menos, mas não é porque eu nem percebi, eu não levo mesmo, sabe? Sim. Eu sou essa pessoa assim, sabe? Eu quero viver a minha vida com Deus, eu quero viver as palavras que eu recebi já desde criança. Sim. Eu fui guardando no meu coração. Sim. Eu me importo com isso, com ser quem Deus me chamou para ser, fazer o que Ele mandou fazer. Sim. E essa questão do avivamento, pastor, eu choro, eu clamo a Deus, eu falo eu vivo para esse tempo, para esse tempo. E assim, uma palavra que tem sido muito forte ao meu coração e tem a ver com esses últimos dias, que eu tenho também muita convicção que nós estamos chegando, que Deus falou muito forte comigo sobre preparar os meus filhos para esse tempo de perseguição, de luta. Sim. Porque uma das coisas que eu penso que a gente vai ver nos cristãos e que faz parte do avivamento é o permanecer. Sim.
né? O verdadeiro cristão, né? Porque nós estamos em dia de apostasia, Sim, a gente vê. sim. É tempo de preparar crente pra valer, né? De verdade. E eu tenho feito um trabalho na minha casa Sim. muito sério. E eu reuni com o pessoal do Kids e falei assim: olha, eu gostaria que ministrasse isso aqui na igreja. Então, por exemplo, no Ministério Infantil, eu falei assim: ó, independente do assunto que for tratado, sempre nós vamos inculcar mesmo na cabeça deles. No final, eu quero que vocês falem: aconteça o que acontecer, nunca negue Jesus. Aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus. E a gente faz eles repetirem. E eu faço isso na minha casa. Eu falo: Lucas, Davi, aconteça o que acontecer, vocês são de Jesus. Sim. Não tem outra opção para nossa vida, É. né? Não importa. E vou falando. Eu falo Sim, isso, eu sim. tenho batido assim, porque eu quero que eles cheguem no final. Eu acho que o importante... Vitoriosos, né? O importante da nossa vida não é não começar, né? Terminar, Tanto como termina. Exatamente. Então eu preciso chegar lá. Então eu tenho a palavra que ecoa muito no meu coração, que eu vejo que Deus me levantou para falar nesse tempo, é independente de luta, independente do que for, eu vou permanecer, eu vou. Deus tem colocado no meu coração esse impulso interior, Sim. sabe? De ir, de avançar. É o leão mesmo, né? Que são os quadros da pastora Nana aqui. É o leão, eu vou pra cima e haja o que houver, eu tô diante de Deus, eu sou mulher de verdade, É isso. né? E eu vou cumprir a vontade do Senhor, né? Amém. Isso tem queimado no meu É coração. isso aí. Que legal. E eu creio que esse é o lugar, né? Eu entendo que a pandemia, de certa forma, já fez uma limpa no povo que era mais ou menos crente, né? É verdade. É verdade. O povo que é mais crente. E eu creio que esse é um tempo... Enfim, se estamos indo para este momento crucial da história, é o tempo de uma geração realmente cristã que se converteu, que entregou a vida para Jesus, ser crente de verdade. Sim. E a gente já está encerrando o nosso tempo, e se vocês pudessem deixar um recado Sim. para essa geração, para essa galera que está vindo, o que vocês deixariam? Boa pergunta. Olha, o texto do meu coração, da minha vida, é o que eu citei, Deuteronômio 6. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eu acho que se tem algo por qual a gente precisa dedicar a nossa vida é em amar o Senhor. Porque isso vai trazer todas as outras coisas para nós. Isso é o centro, né? No nosso coração ser totalmente de Deus. Né? Eu creio que isso vai trazer esse fortalecimento para a gente chegar até o final. E a gente vai, com o nosso coração apaixonado, atingir outras vidas também. Sim. Então, meu conselho é: busque amar o Senhor, conhece Ele, se apaixona. O resto é o resto. Eu creio que para esta geração, especificamente, né, que não é sobre ela, é sobre Deus. Né? Verdade. Se essa geração compreender, porque o humanismo, ele fez com que o homem se tornasse o centro. E não é tempo mais de nós brincarmos, de ser importante, de ser o centro. Não, acabou. Já deu. Né? Já estamos no ápice disso. Né? Narcisismo, humanismo, individualismo, vamos parar com o ismo. Né? É sobre Jesus. E basta. Se nós entendermos isto, as outras coisas serão acrescentadas. Amém, né? é verdade. É isso. Até você falando, eu lembrei da frase do John Berg, né? Existe um Deus e esse Deus não é você, né? E eu creio que esse é o entendimento para esse dia. Queria agradecer esse tempo, Suelen, obrigada por tudo que você trouxe, né? Sempre é muito bom te ouvir e creio que te abençoa também, né? Obrigada por estar assistindo, estar aqui com a gente. Deus te abençoe aí. Obrigada por tudo. Sim. Obrigada. Obrigada. Também Foi agradeço. muito bom. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo Gabriel. Morgana. Bastidores. Bastidores. Lanchinho. Agora a gente vai comer. Né? Falamos. Gente, foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Amém? Deus te Amém. abençoe.